Então quer dizer que assim, o Batman, um rapaz rico que perdeu os pais bem novinho e resolveu virar um justiceiro e acabar com o crime, é um mito, né? Um mito moderno. O poder dele é o dinheiro. Fala galerinha, professor Oberon na área, sejam bem-vindos aí ao nosso canal de língua portuguesa, literatura e assuntos afins. E hoje, como vocês devem ter percebido, a gente está com um convidado bastante especial aqui. É o Dragão da Amazônia aqui na área. E o Dragão da Amazônia, ele tem um canal homônimo, né? Exatamente. Dragão da Amazônia é o canal. Galerinha, eu vou deixar o link do canal aí na descrição do vídeo e vocês se inscrevam lá e deem uma curtida lá nos vídeos dele, porque o canal dele trata sobre mitologia e assuntos correlatos. E como vocês já devem ter adivinhado, o tema do nosso vídeo de hoje é mitologia. Então vamos falar um pouquinho sobre mitologia. E eu sei que muitos de vocês aí vão curtir, porque quando eu dou aula de língua portuguesa lá, eu sempre puxo esse tema de mitologia quando estou falando de literatura e muita gente curte. Então, vocês que tiverem interesse aí em mitologia, não deixem de passar lá no canal Dragão da Amazônia, tá? Link aí na descrição. Então, novamente, seja bem-vindo aí. Valeu. E vamos falar um pouquinho sobre mitologia, porque quando eu falo sobre literatura e vou descrevendo assim muitas das histórias, a gente percebe que muitas das histórias, tanto antigas quanto atuais, bebem dessa fonte da mitologia, bebem lá nos mitos antigos, nas narrativas mitológicas antigas e dão uma repaginada, trazem isso para um contexto mais atual. E cara, não só a literatura, mas outras mídias também fazem isso o tempo todo e muita gente ali está absorvendo mitologia e na verdade nem sabe o que é mitologia, né? E aí causa essa imersão, porque a mitologia chama muito a nossa atenção, desperta a nossa curiosidade, porque quando a gente se depara, a gente consome conteúdo mitológico, não importa a forma, pode ser uma série de TV, pode ser no cinema, pode ser literatura, vários livros, pode ser gibi, mas quando a gente consome mitologia, transporta a gente para outro mundo. Então cria na gente um sentimento novo, envolve aventura, envolve romance. E é interessante que as pessoas consomem mitologia o tempo todo, seja numa sessão de cinema do Senhor dos Anéis, ou assistindo Harry Potter, ou lendo uma ficção. Tem um embasamento mitológico. E isso acaba prendendo o público. Porque quando você pega uma obra grande dessas, por exemplo, Percy Jackson, Harry Potter, ou O Senhor dos Anéis, tem um sistema de crenças organizados dentro daquele compilado. Os personagens seguem certas leis, e as coisas fazem sentido naquele universo. Tem um meio, tem um início, um meio e um fim. E a mitologia é isso. A mitologia é um conjunto sistematizado, organizado de crenças que fazem sentido e que elas exploram perguntas que a gente se faz o tempo todo quanto humanidade. Lá no início, no princípio, quando as primeiras cidades começaram a emergir, na Mesopotâmia, por exemplo, as pessoas que se perguntavam por que agora está de dia e por que depois fica de noite, da onde veio o mundo, por que tem algumas montanhas soltam fogo, e criou-se um conjunto de crenças que explicam fenômenos da natureza, explicam a condição do homem, a origem do mundo. Então esse conjunto de crença organizado é mitologia. Então, cara, eu ouvia muito isso antigamente na escola e já cheguei a ler em alguns lugares que os professores mesmo falavam: mitologia é aquela explicação fantasiosa do mundo, é a explicação que os homens usavam antes de descobrir a filosofia, antes de descobrir a ciência. Então eles não sabiam a causa natural da chuva, falava que era algum deus lá em cima chorando, ou tinha o trovão e não sabia o que causava o trovão, falava que era Zeus que estava furioso lá e estava jogando raio para baixo em cima das pessoas. E aí, assim, eu sempre, cara, acreditei que fosse isso mesmo, porque a minha professora de filosofia lá do ensino médio falava que mitologia era isso, e pra mim era. Mas e aí, é isso mesmo, mitologia? E tem muito disso. As pessoas ainda pensam que mitologia é apenas respostas fáceis e fabulosas para questões que elas não compreendiam.
e na verdade a mitologia faz parte da própria humanidade, né? Ela vem lá do início e traz pra gente muitas questões que até hoje não tem resposta. Então as pessoas costumam pensar que mitologia é algo fantasioso e mentiroso. Falar mito virou um sinônimo de mentira. É verdade, é verdade. E na verdade não é por aí não. Né? A mitologia ela se relaciona com a história, com a arqueologia, com a filosofia e com a religião. Então a mitologia não é uma mentira, é uma ciência humana, é uma área do conhecimento. E o que são mitos? São crenças que explicam algo. Se é uma crença que explica algo e ela é organizada, é um mito. E a mitologia é o estudo desses mitos. Juntos, os mitos criam um sistema. Pô, massa. Então, assim, nesse sentido, a gente pode dizer até que pode surgir novas mitologias. Porque quando a gente pensa em mitologia, a gente lembra lá de Zeus, dos gregos, e depois Roma, né, que tinha lá o Júpiter e tal, Sempre e essa galera toda aí. Isso, e sempre lá de antigamente, do passado. Mas então, assim, dá pra dizer que pode surgir mitologias novas hoje? Por exemplo, um cara surge aí com uma ideia, começa a organizar os pensamentos dele, cria um sistema, convence outras pessoas daquilo ali e tal. Dá pra dizer que tá surgindo aí uma mitologia? A gente pode falar que a humanidade é mutável, né? A humanidade, a sociedade muda, a língua portuguesa muda, a ciência vai tendo novas descobertas e a mitologia faz parte da humanidade. Então é natural que surjam sistemas diferentes e novos de crenças, mas que não descartam as crenças anteriores, mas aprimoram e desenvolvem novas crenças, um novo olhar sobre aquele sistema de crenças daquela cultura. Então a gente pode dizer sim que existem novas mitologias, novas histórias sendo contadas. E esse termo é muito empregado hoje em dia na cultura pop. Quando você vai analisar a obra de quadrinhos, por exemplo, da Marvel, da DC, analisar um filme, você fala, você conhece a mitologia daquele personagem? Você conhece a mitologia do Superman, do Batman? Então, sim, a mitologia é algo que está acompanhando a humanidade muda e a mitologia vai mudando também. E sabe... Pode falar. Não, massa. É porque você estava falando aqui, eu estava pensando, cara. Porque, assim, existe muito uma tendência dos quadrinhos, como você falou, do próprio cinema e da literatura, de dar uma repaginada, né? Pega lá aquele mito antigão e, assim, traz para os nossos dias. Por exemplo, Percy Jackson é um exemplo claro disso. Vocês que leram aí a saga aí do Percy Jackson ou assistiram os filmes, vocês veem que o livro, a história é praticamente a mitologia grega adaptada para a época atual. E outros, tipo personagens, tipo o Flash. O Flash claramente é inspirado no Hermes, lá da mitologia grega, né? A questão da velocidade e tal, dele ser comunicativo, falar bastante. Mas isso é diferente de surgir uma mitologia nova, não é? Isso, é diferente. E a gente vê que esses personagens, às vezes a abordagem mitológica deles está disfarçada, mas às vezes é bem explícita, como no caso da Mulher Maravilha. Né? Então são personagens que às vezes aparecem, né? Propriamente dito, a origem, a inspiração, na verdade, é daquele personagem, daquela história. E quando a gente conta um mito, né, para uma pessoa, essa pessoa ela recebe aquilo e ela dá a visão dela, o olhar dela. Então sempre tem novas versões de mitos antigos. E a gente vê isso até na história. Por quê? Por exemplo, o panteão grego e o panteão romano. São deidades que se relacionam, mas devido à cultura diferente, à geografia diferente, acabam tendo versões próprias, versões aprimoradas. Realmente. Então, massa, cara, é isso. Pessoal, então hoje a gente viu um pouquinho aí do que é mitologia, né? É esse conjunto de crenças sistematizado, que conta uma história, responde perguntas sobre o mundo. A gente viu que mitologia não é só aquela coisa de antigamente, aqueles deuses antigos, né? Existe a possibilidade tanto de repaginar a mitologia, quanto de se criarem mitologias novas. E é algo que chama atenção e prende a gente emerge na história. E mesmo crenças que hoje são consideradas crenças religiosas, também podem ser olhadas pelo ponto de vista da própria mitologia. A gente estava aqui conversando antes e você citou aí o cristianismo, que existe uma mitologia cristã, mesmo o cristianismo sendo uma religião atual, e eu lembrei de um personagem, cara, do Neil Gaiman, o Lúcifer. O Lúcifer é um personagem que ele
pegou da mitologia cristã e deu ali a versão dele do que seria o personagem na visão dele. Então, se vocês que assistem a série do Lúcifer ou já viram o quadrinho, saibam que é um personagem retirado lá da mitologia cristã, mas que o Neil Gaiman deu lá a visão dele do que seria, né? Isso, quando a gente fala de religião, a gente pensa em uma abordagem, uma visão de mundo, uma filosofia que emprega rituais e dogmas. Isso é uma religião organizada. E a mitologia é as crenças por trás desses rituais, desses dogmas, que seguem uma explicação, né? São crenças que se relacionam e que abordam temas em comum. Então a gente pode falar sim que figuras religiosas, né, que se baseiam em crenças, são figuras mitológicas também. No caso, né, uma religião que ela tenha um ponto geográfico específico, uma cultura própria e que tenha personagens e crenças que se relacionam, ela tem mitologia. Ah, legal, cara, interessante. Então, galera, esse foi o nosso papo de hoje, um pouquinho aí sobre o que é mitologia e como a mitologia existe aí e tá aí no nosso dia a dia e nas nossas vidas. Dragão da Amazônia, valeu pela sua presença, cara. Desde já, está convidado de novo aí a vir. Muito bom estar com vocês. Sempre que quiser, pode vir aí pra gente bater mais um papo sobre mitologia, sobre seres da mitologia. Cara, é um assunto que vai longe. Existem os deuses, semideuses, heróis, titãs, seres mitológicos, mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia brasileira. Então, o Dragão da Amazônia, então ele fala muito também sobre mitologia brasileira. Novamente, passem lá no canal dele, tá? O link tá na descrição, se inscrevam lá. Sim. Quem não for inscrito aqui ainda no canal do Professor Oberon, se inscreva aí. Deixa aquele like. Deixa o like, valeu pela força. É isso aí, deixa o like, compartilhe também. Galerinha, tamo junto e até a próxima. Valeu. Agora, sequência.